Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero comemorar o resultado do trabalho produzido pelo conjunto das senhoras e senhores deputados nessa semana aqui na Câmara dos Deputados, na liderança do nosso presidente Rodrigo Maia, elegendo como prioritária a agenda da segurança pública e votando projetos de interesse social, de interesse do país. A Câmara dos Deputados precisa efetivamente dar respostas à sociedade e eleger pautas prioritárias que venham a responder os anseios, os anelos do nosso povo e efetivamente tornar-se as pontes para a recuperação econômica e social do nosso país. Há, no entanto, uma pauta, uma agenda em andamento que eu quero chamar a atenção de Vossas Excelências, porque na contramão do que nós fizemos ontem, é uma agenda que não tem o interesse da sociedade, é uma agenda que o povo brasileiro não quer ver o Congresso Nacional discutindo ou aprovando. Depois de quase 3 décadas adormecendo nas gavetas do Congresso Nacional, o projeto de lei que legaliza o jogo de azar no Brasil volta a uma velocidade impressionante, sendo discutido e pautado no Senado Federal e tendo sinais de que, da mesma forma, será discutido e pautado aqui na Câmara dos Deputados. Senhor presidente, ilustre deputado Carlos Manato, orgulho do povo capixaba, a Câmara dos Deputados não pode aprovar a legalização do jogo de azar. Não pode porque o Brasil não está preparado para isso. Não pode porque não é um tema prioritário para a sociedade, não é uma demanda da sociedade. Aliás, a maior parte do povo brasileiro, respondendo a pesquisas recentes, diz que não quer a legalização do jogo de azar. Não pode porque Polícia Federal, Ministério Público e Receita Federal são contra a legalização do jogo de azar. E por que são contra? Porque nós não temos instrumentos, nós não temos ferramenta e nós não temos quadros para monitorar o sistema e para evitar que esse ambiente potencialize a prática de crimes como lavagem de dinheiro e caixa 2. Não pode, porque não foi colocada claramente sobre a mesa, não foi colocado claramente sobre a mesa os dados dos custos sociais de uma eventual legalização do jogo de azar. Porque se fala, deputado Manato, apenas no ganho. E o ganho, em relação ao jogo, é o lucro, e o lucro é privado. Agora, a Anfip ontem, com dados técnicos, com relatórios, desmentiu a perspectiva de que teremos 13, 14 bilhões de arrecadação. De fato, estima-se que 3 bilhões possam ser arrecadados para os cofres públicos com uma eventual legalização. Mas não se coloca na contrapartida quanto o Estado vai gastar para monitorar esse ambiente, para monitorar o sistema, quanto o Estado vai gastar tendo que aumentar a segurança pública, tendo que investir em segurança, quanto o Estado vai ter que gastar em tecnologia e ferramentas, na contratação de novos quadros em concursos públicos para essas organizações que eu mencionei, essas instituições que eu mencionei, quanto o Estado terá que gastar em relação à saúde pública, por exemplo, para tratar a ludopatia. Portanto, não apenas que se falar no ganho, até porque o ganho é o lucro e o lucro é privado, mas o custo, senhor presidente, é social. E o empreendedor, o empresário, o investidor do jogo
não vai dividir com a sociedade o lucro, mas também não quererá dividir da sociedade o custo que a sociedade arcará com os desdobramentos e as consequências da legalização do jogo de azar. Eu até, como presidente da Frente Parlamentar por um Brasil Sem Jogos, que tem na deputada Rosinha, da DEFAL, na sua figura ilustre, a nossa vice-presidente, até coloquei ontem a nossa disposição de, como frente, promovemos agora o equilíbrio desse debate, o equilíbrio dessa discussão que estava desequilibrada, a disposição de aprofundarmos esse debate, mas desde que a sociedade seja consultada, que nas próximas eleições de 2018, na urna, o povo brasileiro possa dizer se tem interesse nessa pauta, se tem interesse nessa agenda e se tem interesse na aprovação dessa proposta que tramita no Congresso Nacional. E terceiro, nós precisamos que fiquem claros e evidentes os custos sociais, nós precisamos que o povo brasileiro diga do seu interesse e nós precisamos também que essas instituições, Polícia Federal, Ministério Público e Receita Federal, atestem que nós temos sim as condições de monitoramento, de forma que o Brasil evite que esse ambiente seja utilizado para práticas ilegais. Eu finalizo aqui, senhor presidente, fazendo um clamor. Nós não podemos, o Congresso Nacional com pautas tão importantes, com a necessidade de produzir pautas positivas, com a necessidade de olhar para o povo brasileiro, de ajudar o Brasil na sua transição, nós não podemos oferecer um legado deste para o Brasil de amanhã. Nós não aumentaremos o turismo, nós não aumentaremos a receita no turismo. Eu, Vossa Excelência sabe, estive secretário de Estado de Turismo em São Paulo. E é uma demanda, há uma expectativa do segmento do turismo, o turismo que, aliás, nunca entrou na agenda econômica do país, como deveria ter entrado, nunca foi levado a sério como deveria ter sido levado a sério. Agora, o turismo é uma das pontes que pode ajudar o país na retomada da economia, mas ninguém sairá, senhor presidente, da América do Sul, ninguém sairá da Europa e virá para o Brasil fazer o turismo apenas porque o Brasil legalizou os jogos de azar. Portanto, é preciso que a discussão seja séria, que seja honesta, e que esta casa, em nome do povo brasileiro, pense em todas as perspectivas, e não apenas na perspectiva do lobby, não apenas na perspectiva do ganho de alguns, não apenas na perspectiva da poderosa indústria do jogo. Muito obrigado, senhor presidente. É o que eu tinha a dizer. Eu peço que, por vossa autorização, seja divulgado na Voz do Brasil os meios de comunicação desta casa. Vossa Excelência será atendido.